Então, eu vou falar um pouquinho sobre literatura de cordel no Brasil. O título está como arte popular brasileira, porque o cordel no Brasil é conhecido como um tipo de arte popular brasileira, porque trata-se de uma modalidade de arte do povo, tá, gente? Então, deixa eu pra cá, né? Pra cá. Tá. Então, o que é que trata a literatura de cordel? É uma modalidade impressa de poesia com um linguajar despreocupado, regionalizado e informal que é utilizado para a composição de textos. Geralmente, utiliza-se linguagem mais regional, ou seja, eles utilizam, como é que eu posso dizer, formas de falar mais despreocupadas, ou seja, linguagem comum, palavras do dia a dia mais tradicionais, né? E o livreto de cordel, eles são livros que são fabricados de maneira artesanal, na sua maioria, né? De forma manual, produzidos pelo próprio autor, tá? Geralmente são de 8 páginas, mas podem ter mais, variando de 8 a 32 páginas, e medem geralmente de 11 a 16 centímetros, e são comercializados pelos próprios autores. Mas já existem também as versões impressas, né, por editoras. E alguns desses livretos já são publicados por editoras e são reeditados constantemente. Gente, se eu estiver falando muito rápido e vocês não estiverem acompanhando, vocês me avisam. Tá? Eu tenho mania de falar rápido. Tá? Então, esse é o cordel. Por que que ele recebe o nome de cordel? Na verdade, vem de uma tradição portuguesa, porque antigamente eles eram vendidos nas feiras, pendurados nessa cordinha, que é chamado cordel, lá em Portugal. Tá? Aqui no Brasil, essa tradição não vingou, quer dizer, lá no Brasil, né, eu estou achando que estou no Brasil, então lá no Brasil essa tradição não vingou muito. Em alguns lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, ele é vendido da mesma forma, mas em outros lugares, como é que eu posso dizer, Rio de Janeiro, Recife, em algumas outras cidades, ele não é mais encontrado assim. Tá? Ele é vendido como se fosse numa banca de revista, exposto um em cima do outro, não mais nessa disposição. Tá? Então, geralmente, eles eram dispostos em barbantes e essa é mais ou menos a aparência deles. Né? Já temos uns mais coloridos e impressos como se fossem livros de histórias infantis mesmo. Tá? E as ilustrações dos cordéis geralmente são feitas em estilogravura. Já temos também outras que são feitas já de outra forma de impressão. Estilogravura, né? Eram feitas as plaquinhas de madeira, que eram talhadas à mão pelo próprio autor. Depois era passada a mão de tinta e ele mesmo imprimia no cordel, tanto na capa quanto nas ilustrações internas do livro, tá? Quer dizer, do livreto, né? Que é um livrinho deste tamanho. Infelizmente, eu não consegui trazer nenhum para mostrar para vocês. Tá? Então, continuando. Os temas do cordel eram variados, né? Eram de narrativas tradicionais, contavam aventuras, histórias. Geralmente também contavam de lendas populares, tá? Das regiões. Falavam histórias de amor, ficção, tradição, mas também tinham os folhetos de caráter jornalístico. Como assim? Antigamente, lá no Nordeste, bem lá no início, no século XIX, quando o cordel chegou no Brasil, quando, digamos assim, os meios de comunicação ainda não estavam muito fortes lá no Nordeste, esse folheto ele era utilizado para divulgar notícias. Ou seja, era como se fosse o jornal da região. Ou seja, o caboclo nordestino, né, o caboclo mesmo que chama? O sertanejo ficava esperando pelo folhetinho para saber as notícias. Só que muitas vezes essas notícias eram aumentadas. Por quê? Porque é característica do cordel aumentar e tornar tudo mais engraçado, mais cômico. Tá? Então, ao mesmo tempo que podem falar de temas religiosos também, falam de temas profanos e escrevem sempre de maneira jocosa, mas também tratam de realidades desesperadoras, só que sempre com essa característica mais engraçada. Ou seja, eles falam do sofrimento do sertanejo, só que de maneira engraçada. Mas, de alguma forma, você acaba sentindo do mesmo jeito. Você acaba sentindo pena dele, mas acaba rindo ao mesmo tempo. Tá? Então, uma outra característica do cordel seria o uso de recurso textual, como o exagero, por exemplo, mitos e lendas, e atualmente o uso de ironia e sarcasmo, ou seja, a linguagem totalmente sarcástica, e eles são bem irônicos também. E principalmente quando se tratam de críticas sociais e críticas à política, que são bem comuns no cordel também. Tá? Outra coisa,
O uso de uma imagem estereotipada como personagem também é muito comum. Ou seja, eles usam heróis, endeusam a mocinha, o herói é sempre aquele guerreiro, né? Por exemplo, no caso do Lampião e da Maria Bonita, eles são muito bem retratados, né? Que são, São histórias do sertão, né? Tem também cordel que fala de amor, relacionamentos pessoais, profissionais, cotidiano, personalidades públicas e entre outros, assim vai. Tinha uma história interessante do Lampião, que até o final eu vou lembrar e vou contar para vocês. Origem. Então, o cordel, a princípio, ele iniciou na Bahia, tá? No Brasil, ele iniciou pela Bahia. Por quê? Porque quando o Brasil era colônia de Portugal, iniciou-se na Bahia, mais precisamente Salvador. Foram quando os portugueses chegaram no Brasil, por aqui, tá? Então, a partir daqui, o cordel foi se espalhando por toda a região Nordeste. E depois que passou da região Nordeste, com a necessidade de mão de obra para trabalhar na extração do látex para a produção de borracha, né, na época do seringal, ele foi para o Amazonas também, indo para a região do Amazonas, Manaus e Pará. Tá? E depois ele avançou para o resto do Brasil também. E com isso, com a migração do nordestino para os outros cantos do Brasil, o cordel acabou também ganhando características de outros cantos do Brasil e foi ficando mais popular ainda, né? Então, as temáticas foram incluindo também contextualizações, realidades e tradições na quais o próprio autor estava inserido. Ou seja, outro ponto singular que a gente também tem que observar é a presença dos cantores repentistas. O que são os cantores repentistas? São aqueles que eles conseguem criar um verso com música. Ou seja, ele conseguia pegar um verso qualquer, solto, ele criava lá na hora um verso qualquer, pegava a viola dele e começava a improvisar lá e ia fazendo música. E isso era um tipo de cordel, né, que começou logo no início, quando ainda não era cordel escrito, que era apenas falado. Tinha muito essa característica do repente. Só que depois virou cordel com a necessidade de, como é que eu posso dizer, registrar aquilo, né? Ou seja, porque estava se perdendo a tradição, né? Não se tinha registro dessas histórias do sertanejo. Então, por quê? O cordel chegou no Brasil, mas eles não estavam registrando. E um dos motivos, quer dizer, um dos motivos era esse. Né? Quando chegou, ninguém se preocupou em registrar. Tinha muito os cantores repentistas e depois eles resolveram registrar com o cordel. Né? Então, esses cantores, eles cantavam os versos improvisados, geralmente acompanhados de um violão ou uma viola, mas também tem outros instrumentos. Opa. E aqui eu trouxe uma dupla muito famosa, tá? Lá no Brasil, que é o Caju e Castanha, que eles são conhecidos como repentistas. Tá? É um vídeo pequenininho, só para vocês terem uma ideia de como é que acontece. Que um joga uma frase e o outro responde. Vocês vão ver mais ou menos como é que acontece. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro e a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente vai pra igreja levando a Bíblia na mão, no coração vai a fé, no juiz a salvação, sempre esperando Jesus para partir com o irmão. Cachaceiro sai de casa levando vício na mente, um tira-gosto no bolso, todo metido a decente, voltar conversando só e castigando a água. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. E quando o crente vai à praia, fica todo agoniado, porque na praia se vê bumbum andando pelado, e quem é crente não gosta, que é um pecado danado. O cachaceiro não gosta de perder tempo em igreja, porque lá não tem cachaça, nem sai uísque em bandeja, também não tem misturada, nem cunhaque, nem cerveja. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente não dá valor, quem gosta de batucada não gosta de carnaval, de forró e nem lambada, porque no céu não existe essa grande palhaçada. O cachaceiro não gosta de quem vive se orgulhando, dizendo que Jesus Cristo qualquer dia tá voltando, e o pastor da igreja cada vez mais enricando. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. E crente diz que cachaceiro
cachaceiro não é um homem moderno, que quem bebe no verão também bebe no inverno, e quem morre de cirrose vai direto pro inferno. Cachaceiro diz que o crente gosta muito de julgar, olhar a vida dos outros sem Jesus autorizar. Só o crente quer tá certo e desse jeito não dá. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro que cachaceiro. crente não gosta de bebo, acha isso uma feiura, diz que bebe é enxerido, gosta de contar bravura, e quem gosta de cachaça não gosta de escritura. Cachaceiro diz que o crente nunca pode ter valor. Crente pobre anda até pra imitar o Senhor, e se vende qualquer coisa paga imposto ao pastor. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro. A diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol, não dou valor à novela e nem creio em catimbó. E eu gosto é de ler a Bíblia de gravata e paletó. Pois fique na sua igreja e deixa eu me divertir. Não falo da minha vida que eu também não vou aí, porque quando eu for pro céu lá não quero discutir. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro. A diferença que tem do crente pro cachaceiro. Amigo, tome um conselho, abandone essa cachaça, vá orar numa igreja pra sair dessa desgraça. Deixe de ser vagabundo, que a cirrose lhe ameaça. Irmão, quero lhe dizer, eu sei que o senhor é crente. Não me chame vagabundo, senão eu fico valente. Larga essa escritura e vamos tomar água. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro. A diferença que tem do crente pro E cachaceiro. você sabe que sou crente e também não aceitar. Você sabe o meu caminho, você já pode andar. Vá seguindo o seu caminho, que esse eu não vou aceitar. Quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro. E a diferença que tem Tem do crente pro cachaceiro. Quero ouvir você é contar. para o povo brasileiro. E a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Também é conhecido como embolada, tá, gente? Ou seja, se vocês ouvirem tanto repente como embolada, é a mesma coisa, tá? Então, voltando para a parte do cordel, a gente tem alguns principais cordelistas, eu não vou falar de todos, mesmo porque o nosso tempo é curto, então eu trouxe 5 principais, para dar uma falada rápida, né? A gente tem o Apolônio Alves dos Santos, que era natural de Guariba, Pernambuco, Paraíba, na verdade. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, né, no ano de 1950, onde ele foi pedreiro, né, até que ele resolveu viver da sua poesia. E o seu primeiro folheto, né, que foi Maria Cara de Pau e o Príncipe Gregoriano, foi publicado ainda lá em Guarabira. Né. Ele faleceu em 1998, em Campina Grande, na Paraíba, e deixou aproximadamente 120 folhetos publicados. Tem o Aderaldo Ferreira Araújo, conhecido como Cego Aderaldo, tá? Ele nasceu no Crato, viveu em Quixadá e morreu em Fortaleza, já beirando os 90 anos, né, em 1967. Ele era um cantador famoso, ou seja, ele cantava repente também, né, com a viola, fazia poemas. Ele tinha uma voz excelente e uma veia política muito boa, por isso que ele era muito famoso, ou seja, ele fazia tanto cordéis muito bons, como também era um bom repentista, né. Ele tomou parte em cantorias que marcavam épocas, ou seja, ele era muito famoso na época dele, né? E os versos que ele escreveu são lidos e conhecidos em todo o Brasil até os dias de hoje. Então ele é muito famoso. E esse, o Leandro Gomes de Barros, que é o principal, que ele é conhecido no Brasil como se fosse o pai do cordel brasileiro, tá? Ele é um paraibano, pioneiro na publicação dos folhetos rimados, tá? É autor de uma obra vastíssima, da mais alta qualidade, o que conferiu a ele o título do maior poeta da literatura de cordel. Ele nasceu em Pombal, né, em 19 de novembro de 1865, faleceu em Recife, Pernambuco, em 1918, e deixou um legado de cerca de 1000 folhetos, ou seja, ele foi o que mais produziu de todos os cordelistas, por isso que ele é considerado um dos mais importantes cordelistas brasileiros. Tá? Ele foi o maior editor, levando a literatura de cordel às mais distantes regiões do Brasil. Tá? E graças ao bem-sucedido projeto de redistribuição através de chamados agentes, ou seja, ele fazia também uma logística de distribuição de cordel pelo Brasil inteiro. Ele não só escrevia, ele distribuía. E esse daqui que ainda está vivo, Manuel Monteiro da Silva, que é um dos mais importantes da atualidade. Tá? Ele nasceu em Bezerro, Pernambuco, em 4 de fevereiro de 1937. É o mais importante cordelista brasileiro em atividade no momento. Tem uma produção densa e diversificada, abarcando toda a área da atividade humana. Ele tem uma importância tão grande que o MEC no Brasil chegou a botar um projeto de incluir a literatura de cordel na grade de ensino público do Estado. Tá? E as suas narrativas são envolventes e prendem o leitor do início ao fim da história, além da influência verbal própria dos grandes mestres, dos outros mestres cordelistas. Né? Ou seja, ele tem uma linguagem muito própria dele,
e ele escreve de uma forma assim incrível. E tem também o José João dos Santos, conhecido como Mestre Azulão, também está vivo, muito conhecido também. É natural de Sapé, Paraíba, onde nasceu em 8 de janeiro de 1932. Ele também é um cantador de viola e poeta de bancada. Poeta de bancada, quando se fala, é cordelista, tá, gente? É autor de mais de 100 folhetos. Ele vive há vários anos no Rio de Janeiro e atua na famosa Feira de São Cristóvão, ou seja, até hoje ele é um dos que vai para a feira recitar os poemas dele para vender, né, cordel. E por causa disso, por ele continuar até hoje em atividade vendendo na feira, ele abriu caminho para vários outros cordelistas que estão iniciando ainda a sua carreira, tá? E é um dos poucos cantadores vivos que ainda cantam romances, sendo frequentemente convidado para apresentações em várias universidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu trouxe um vídeo dele recitando um poema de autoria dele para vocês verem como é que funciona mais ou menos um cordel recitado na feira, né? Que a gente fala... Realidade imensa. Você vê televisão, ouve rádio e lê imprensa. Não fique aí de joelhos, tome logo os meus conselhos para evitar a doença. Mas não pega no beijo nem no aperto de mão. É transmitido no sangue através da transfusão ou na extração de dente, se usar de um doente a agulha da injeção. Criança também tem AIDS, transmitida pelos pais, vítima de uma transfusão ou farras e bacanais. Mata avião, trem, carro, e apesar que o cigarro está matando muito mais. Também se contrai a AIDS pelo membro genital, transando com pederastas portadores deste mal, que trazem grandes ruínas e mulheres concubinas na cúpula sexual. Você tem uma mulher formosa igualmente à lua, porém não se satisfaz daquela mulher da rua, ou transa com a vizinha, use uma camisinha para não transmitir para sua. Travou? Ou acabou? Acho que acabou. Tá. Enfim. Né? Então, continuando, falando dos tipos de cordel, a gente tem as métricas para se construir o cordel, né? Então, com a evolução da literatura do cordel, a gente sabe que não aconteceu de forma harmoniosa, né? Porque, a princípio, quando o cordel chegou no Brasil, ele veio com influência portuguesa, né? Ou seja, os cordelistas brasileiros, a princípio, eles continuaram escrevendo com influência de Portugal, até que depois eles conseguiram se libertar e começaram a escrever suas próprias histórias, né? Suas próprias lendas e as próprias, como é que eu posso dizer, histórias do seu cotidiano. Então, a oral precursora da escrita foi engateando penosamente até formar sua estrutura, e os primeiros repentistas, eles não tinham qualquer compromisso com a métrica, ou seja, eles escreviam de qualquer jeito, eles não se comprometiam com o tamanho do poema e muito menos com as rimas, eles faziam de qualquer jeito, tá? Então, alguns versos, eles se alongavam de forma inaceitável e outros eram breves demais. E, todavia, o interlocutor respondia rimando a última palavra do seu verso com a última do parceiro e ficava mais ou menos assim. Por exemplo, o repetista A: o cantor que pegá-lo de revés, com o talento que tenho no meu braço. Repetista B, como é que ele ia falar? Dou-lhe tanto que me deixa um bagaço, rimou com a frase número 2 aqui, né, do A. Só de um murro, de soco e pontapés, rimou com a de cima. Ficou uma rima estranha, né? Meio estranha. Então, com isso, começaram a montar as formas de se criar um cordel. E veio a parcela ou verso de 4 sílabas, que foi uma das pioneiras formas de se fazer o cordel, né? A parcela ou verso de 4 sílabas é o mais curto conhecido na literatura de cordel, ou seja, a própria palavra não podia ser muito longa, senão ela ia ultrapassar o limite da métrica e podia formar um verso de pé quebrado. Eita. Então, a literatura de cordel ela pode ser lida ou cantada e é muito exigente em relação à questão da métrica, né? Aqui um exemplo. Eu sou judeu. Para o duelo, cantar o martelo, queria eu, o pau bateu, subiu poeira. Aqui na feira não fica gente, queimo a semente era para estar na outra linha, tá, gente? Da bananeira. Então, era em relação... verso de 4 sílabas. Então, se a gente fosse fazer a divisão silábica aqui, eu sou judeu, né? Seriam 4 sílabas, certinho, né? Teriam que dar as 4 sílabas. Então, quantos repetistas cantavam a parcela?
os versos iam brotar numa sequência alucinante, cada um querendo confundir mais rapidamente o oponente. Ou seja, né, essa modalidade é pré-galdiniana e não se conhece seu autor. Ela é muito antiga. Tá? Continuando, versos de 5 sílabas, são 11. Eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo, né, já que temos um tempo curto. Quanto tempo falta? 5, tá. Então, já a parcela de 5 sílabas ela é mais recente e não há registro de sua presença antes de Firmino Teixeira do Amaral, que era um outro cordelista que não foi citado, justamente pelo nosso tempo curto, que eu achando que já ia terminar antes, né, por causa do tempo, pelo jeito não vai dar. Então, que era cunhado do cego Aderaldo, né? Então, a parcela de 5 sílabas ela era cantada também em ritmo acelerado, exigindo os repetistas grande rapidez de raciocínio. Ou seja, na verdade, em todas as formas métricas de cordel exigem um tipo rápido de raciocínio, porque é como se fosse um desafio. Um fala, o outro responde, né? Então, tem que rimar uma com a outra. Então, na peleja do cego Aderaldo, né, com Zé Pretinho do Tucum, da autoria de Firmino Teixeira do Amaral, a gente encontra essas estrofes. Por exemplo, Pretinho, no sertão eu peguei. E a gente vai ter as 5 sílabas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem alguém e vai me dizer, ah, mas tem 6. Tem 6. Só que o que acontece aqui na métrica? Pelas normas da prosódia, a gente não conta com a última sílaba que não é forte. Tá? Então ficam 5. Morre aqui. No peguei. No P. Tá? Então são 5. Então essas modalidades, entretanto, não foram as primeiras na literatura de cordel. Então, ao contrário, vieram quase um século depois das primeiras manifestações mais rudimentares, permitiram inicialmente estrofes de 4 versos e 7 sílabas. Né? Não vou ler tudo que não vai dar tempo. Então, estrofes de 4 versos e 7 sílabas. Então, como a gente pode ver aqui, 4 versos. E se a gente for contar, vai dar as 7 sílabas certinhos, não contando com a última sílaba que não é tônica. Tá? E eu vou adiantar. Sextilhas. Mais indicada para longos poemas romanceados, é a modalidade mais rica, obrigatória no início de qualquer combate poético, mais longas narrativas e nos folhetos de época. Também muito usada nas sátiras políticas e sociais, né? Aquelas lá mais sarcásticas, e pode ser de 5 tipos, aberto, fechado, solto, corrido e desencontrado. Que aqui a gente tem todos eles, que a gente vai ver que cada um tem uma característica de rima. Ó, felicidade és um sol, dourado na manhã da vida. És como um pingo do orvalho, molhado da flor ressequida, rimou com vida. És a esperança fagueira da mocidade florida, que rimou com vida. Só que ele está aberto porque nem tudo está rimando aqui. Tá? Fechado, da inspiração mais pura no mais luminoso dia. Porque cordel é cultura, rimou com pura. Nasceu nossa academia, rimou com dia. Opa, fechou aqui. O céu da literatura, a casa da poesia. Rimou com academia, rimou com cultura. Fechou tudo. Certo? Solto, não sou rico nem sou pobre. Não sou velho nem sou moço. Não sou ouro nem sou cobre. Rimou com pobre. Sou feito de carne e de osso. Rimou com moço. Sou ligeiro como gato. Corro mais do que o vento. Não rimou foi nada aqui no final, né? Ficou solto o final. Fechou ali em cima, mas o final ficou solto. Corrido. Sou poeta repentista, foi Deus que me fez artista. Rimou. Ninguém toma o meu fadário, o meu valor é antigo, morrendo eu levo comigo e ninguém faz inventário. Rimou fadário com inventário, comigo com antigo, artista com repentista. Quase que foram rimas corridas. Quase. Desencontrado, meu pai foi homem de bem, honesto e trabalhador. Nunca negou um favor. Rimou. Ao semelhante também, nunca falou de ninguém, era um homem de valor, rimou com favor. Mas estão desencontrados, não tem uma sequência lógica de rima. Setilhas, estrofes de 7 versos de 7 sílabas. O autor mais rico nessas composições talvez pode ser tratado do maior humorista da literatura de cordel, que foi o José Pacheco da Rocha, que viveu de 1890 a 1954, e são excelentes para ser cantados em reuniões festivas ou feiras, e esta modalidade é muito usada pelos cordelistas até os dias de hoje. Tá? Então, essa modalidade é também usada em vários estilos de mourão, que também pode ser cantado em 6, 7, 8 e 10 versos de 7 sílabas. Aí, por exemplo, a gente tem aqui, cantador A. Eu sou maior do que Deus eu sou. Cantador B. Você diz que não se engana, mas agora se enganou. Aí o A responde, eu não estou enganado, eu sou maior no pecado porque Deus nunca pecou.
fizeram uma rima, tá? É a cetilha, quer dizer. 8 pés de quadrão ou oitavas. São estrofes de 8 versos de 7 sílabas, tá? A diferença dessas estrofes de cunho popular para a de linha clássica é apenas a disposição das rimas. Ou seja, aqui a gente tem um poema de Cassimiro de Abreu, como exemplo, né? 8 versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vão ser 7 sílabas, se a gente for reparar aqui. Como são belos os dias, do despontar da existência, respirar uma inocência com perfumes da flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Né? Então, na estrofe popular, aparecem os primeiros 3 versos rimados entre si. Né? Aqui a gente vê os 3 rimando, diga a Deus onipotente, se é você realmente que autoriza, que consente. Né? E também o 5º, 6º e o 7º, finalmente o 4º com o último. Então, se o povo imerso no lodo apregoa com o denodo que o seu coração é todo, e o 4º com o último, no seu sertão encantador, de luz, de paz e de amor. Aqui a gente fecha a rima. E as décimas, 10 versos de 7 sílabas. Tá? Estourou? Acabou? Ah, tá. Então, são mais usadas pelos poetas de bancada e pelos repetistas, né, que são os cordelistas. Então, excelentes para glossar motes. O que são os motes? Os motes são simplesmente os temas. Ou seja, um pequeno verso que é usado como tema, por exemplo, pelo repetista, como se ele lançasse o desafio. Ele joga um verso e o outro glossa. O que é glossar? Ele vai criar um poema em cima do mote. O mote é o tema e o glossar seria justamente o poema. Ele vai desenvolver como se fossem as estrofes em cima do tema. Tá? Então, excelente para glossar motes, essa modalidade só perde para cestilhas, especialmente escolhidas para narrativas de longo fôlego, ou seja, é tipo a embolada que a gente viu ali, né, que é o repente, que eles vão embora. Um começa e o outro vai embora em cima e o outro responde por cima, é assim que funciona. Então essas décimas foram escolhidas pelo Leandro Gomes de Barros, pai do cordel brasileiro, né, para compor o longo poema épico da cavalaria, né, Batalha de Oliveiras com Ferraz, baseado na obra de Carlos Magno. Aqui a gente tem o exemplo. Eram 12 cavaleiros, homens muito valorosos, destemidos, corajosos. Entre todos os guerreiros, como bem fosse Oliveiros, um dos pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis, eram os leões cruéis, os 12 pares da França, rimando com perseverança. Martelo galopado, tá acabando agora. Estrofe de 10 versos e 10 sílabas. É uma das modalidades mais antigas da literatura de cordel, tá? Criada pelo professor Jaime Pedro Martelo, daqui que vem o seu nome, tá? Então, as martelianas não tinham, como o nosso martelo agalopado, compromisso com o número de versos para a composição da estrofe. Daí vocês vão ver a catástrofe que vai acontecer agora. Alongavam-se com rimas pares até completar o sentido desejado. Tá ali a catástrofe. Não tinha compromisso com o tamanho. O cara ia desenvolvendo infinitamente até ele achar que estava bom. Então, como exemplo, a gente vê esse verso aqui, que eu não vou nem ler todo porque vocês vão dormir. Tá? Então, o estilo mergulhou em completo esquecimento. Por que será? Né? Porque ninguém consegue ler isso daqui. Né? Primeiro porque eram versos de 10 sílabas, sem compromisso com o tamanho. Então, ninguém vai ler, né? Mas depois apareceu este cidadão aqui, José Galdino da Silva, que deu à luz a uma feição definitiva deste martelo agalopado, que fez ele ficar uma coisa bonita, né? Eu trouxe esse exemplo aqui do Pedro Bandeira, que é um exemplo atual, né? Que é o mais utilizado hoje. Por exemplo, ficou assim: admiro demais o ser humano, que é gerado num ventre feminino, envolvido nas dobras do destino e calibrado nas leis do soberano. Quando faltam 3 meses para o ano, a mãe pega a sentir uma moleza, entre gritos, lamúrias e esperteza, nasce o homem e aos poucos vai crescendo, e quando aprende a falar já ia dizendo, quando é grande o poder da natureza, ou seja, 10 sílabas e 10 versos. Agora a gente tem uma métrica, né? Ou seja, agora organizou tudo, né? Mas também tem o exemplo de 6 versos, que é esse aqui, que seriam 10 sílabas e 6 versos, que continua sendo o martelo agalopado, tá? E o galope à beira-mar, que são versos de 11 sílabas, tá? 11 sílabas. E não vamos ler para continuar. E a meia quadra, que são versos de 15 sílabas,
que não se sabe por que deu o nome de meia quadra. Porque era para ser uma quadra e meia, ou quadra dupla. Vamos entender o porquê. Porque são 15 versos em 4, quer dizer, são 15 sílabas em 4 versos, desculpa. Ou 15 sílabas em 2 quadrinhas de 4 versos, né? Não se sabe por que chamaram de meia quadra. Meia quadra seria se fossem 2 versos, né? Então, é isso, dando uma corridinha para acabar no tempo.